Tudo bem, vamos fazer um resumo para você aqui do capítulo 13 de Mateus, né? Capítulo 13 é a parábola do semeador, né? Um assunto muito interessante, é comparado, né, ao mundo com uma grande semeadura. O semeador começa a jogar sementes, né? Algumas sementes caem em lugares diferentes, né? Uma cai em solo rochoso, na beira do caminho. E a do meio do caminho é um lugar meio duro, onde as pessoas passam, né? E aparecem umas aves comendo aquelas sementes. E outras caem no meio das pedras, né? No meio dos espinhos. E algumas caem em terra boa, né? Elas começam a produzir frutos. E Jesus faz umas perguntas, né? É perguntado sobre o significado. E Jesus explica, né? Os que ouvem a palavra de Deus, né? Eles são aquele terreno fértil. As que caem, né? No coração, no meio do caminho, as aves levam. As pessoas que recebem a mensagem, mas elas... O próprio texto explica, né? Satanás vem e arrebata, né, a mensagem do coração dela ali, influencia nas suas decisões e elas não conseguem permanecer. E aquelas pessoas também que recebem a mensagem ficam alegres, mas depois aquela semente ela não produz fruto, ela não se enraiza, né? E no momento da crise ela sai da igreja ou toma decisões erradas. Isso acontece com a maior parte das pessoas, né? Bem-aventurado, porém, vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, né? Então, hoje nós somos felizes porque nós temos a palavra escrita, mas os discípulos viram, né, todos esses milagres, essas orientações cara a cara com Jesus, né? Então, Jesus explica todo o significado, né? Ele também propôs uma parábola do joio e do trigo, né? Diz que um homem semeou uma boa semente, veio o inimigo ali, né, para combater ele, colocou um joio, né? O joio, ele é muito parecido com o trigo. E alguém perguntou, olha, Senhor, nós não plantamos só o trigo? Por que o joio está no meio ali? Bora arrancar, Senhor? O Senhor disse, não arranque, deixa ali os dois juntos. Porque na hora da colheita os dois vão aparecer quem é quem. Aí você arranca, separa e toca fogo. Porque se arrancar o joio, naquele momento que elas estão juntas, que dá para perceber quem é quem um pouco, né? Você pode arrancar também o trigo. Então imagina só, você no meio de uma religião, numa situação, se você penalizar a pessoa injusta, a pessoa justa pode ser que ela não perceba e acaba sendo enganada, influenciada por uma certa injustiça. Então, deixa as pessoas crescerem juntas, né? Cedo ou tarde as pessoas vão mostrar os seus frutos e o juízo vai vir. Jesus também propôs uma parábola aqui do grão de mostarda, né? O reino dos céus é como se fosse uma semente, né? Pequena, tão pequena, mas quando ela está grande, ela fica poderosa, né? E até as árvores ficam debaixo dela. E Jesus explica por que ele fala em parábola, né? Abrirei em parábolas as minhas bocas, publicarei as coisas ocultas desde a criação. Então as parábolas são histórias, né? Do cotidiano comum, né? Se eu fosse contar uma história, eu contaria com coisas, né? Com personagens do nosso ambiente, o açaí, né? A pupunha, a copaíba, a andiroba, enfim. Jesus colocou exemplos do seu dia a dia, né? Trigo, milho, enfim. E Jesus explica a parábola do joio aqui também, né? Foi explicado mais ou menos a ideia. Também sobre a pérola, né? Alguém encontrou uma pérola no campo, ele descobre que aquela área tem uma pérola de grande valor, ele vende tudo que tem, só para comprar aquele terreno, para tirar aquela pérola, né? Assim, Cristo, né? Você perde tudo que você tem, mas você tem uma pedra de grande valor, né? Quando você encontra, nada desse mundo tem valor para você. E também, para finalizar aqui, o reino dos céus é comparado a uma pesca, né? Que o reino dos céus lança para todo mundo, mas vem coisas boas e coisas ruins. A gente só vai saber no último tempo, né? Alguém perguntou, da onde vem tanta sabedoria, né, e poderes miraculosos? Esse não é o carpinteiro, né? É aquela pessoa que gosta de desprezar os outros. Ah, o fulano de tal fala até bonito, mas ele não é filho de uma mulher que trabalha em casa de família, né, Gari. Então fizeram isso tentando desmerecer Jesus ali, né? Então Jesus não fez muitos milagres naqueles lugares ali, que as pessoas começaram a desrespeitá-lo, né, a diminuir. Então perderam, né, uma grande promessa. Jesus colocou a seguinte citação: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa.
Então que Deus nos abençoe e nos guarde. Em Nazaré, né? Ele foi rejeitado pelos seus. Então é interessante isso aí. Muito bem, que Deus nos abençoe. Muito obrigado por você ter assistido até o exato momento. Compartilhe com seus amigos. Que a bênção esteja sobre o seu lar. Nós só hoje, para sempre. Até a próxima.